Baba Vanga, cujo nome verdadeiro era Vangelia Pandeva Dimitrova, nasceu em 31 de janeiro de 1911, na pequena aldeia de Strumica, que hoje faz parte da Macedônia do Norte. Desde a infância, sua vida foi marcada por eventos extraordinários que moldariam seu futuro como uma das mais conhecidas figuras de previsões e profecias do século XX. Vanga ficou cega aos 12 anos, após um acidente que a deixou com os olhos cobertos de areia durante uma tempestade. Essa tragédia, embora devastadora, parece ter desencadeado suas habilidades psíquicas, que ela afirmava ter desde então. A partir de sua adolescência, Baba Vanga começou a receber visitantes em busca de conselhos e previsões. Ela rapidamente ganhou notoriedade entre os habitantes locais e, com o tempo, sua fama se espalhou. Vanga desenvolveu um estilo único de leitura do futuro, que combinava intuições profundas com uma espiritualidade marcante. Suas profecias eram frequentemente enigmáticas e, em muitos casos, deixavam espaço para múltiplas interpretações, o que contribuía para o mistério em torno de suas previsões. Entre seus muitos seguidores, Vanga contava com figuras influentes, incluindo políticos e celebridades. Um dos aspectos mais intrigantes de sua vida é que ela previu vários eventos históricos significativos, como a queda da União Soviética, o acidente de Chernobyl e até mesmo os ataques de 11 de setembro de 2001. Muitas dessas previsões eram apresentadas de maneira vaga, o que permitia que as pessoas interpretassem suas palavras de diferentes maneiras, aumentando ainda mais sua reputação. Uma das profecias mais notáveis de Baba Vanga foi a de que a América teria um grande ataque. Essa declaração, feita antes dos eventos de 11 de setembro, fez dela uma figura ainda mais intrigante e controversa. Após esses eventos, muitos começaram a reavaliar suas previsões, tentando descobrir se realmente haviam sido avisados sobre o que estava por vir. Sua capacidade de prever desastres e catástrofes, no entanto, também trouxe críticas, com alguns argumentando que suas previsões eram apenas coincidências. Além de suas previsões políticas e históricas, Vanga também se dedicou a aconselhar pessoas em questões pessoais, de saúde e relacionamentos. Ela era conhecida por sua abordagem direta e, muitas vezes, brutalmente honesta. Muitas pessoas que a procuravam relatavam experiências de transformação e clareza após suas consultas, e por isso a sua figura se tornou quase mítica em várias culturas. Vanga também abordou temas espirituais e esotéricos em suas profecias, muitas vezes fazendo referência a mudanças na humanidade e no planeta. Ela acreditava que, à medida que a sociedade avançava, as pessoas precisariam se reconectar com sua espiritualidade e natureza. Essa perspectiva ressoou fortemente com muitos de seus seguidores, que viam nela uma voz de esperança em tempos de incerteza. Após sua morte em 11 de agosto de 1996, seu legado continuou a crescer. Seus seguidores preservaram suas histórias e profecias, e uma série de livros e documentários foi produzida para explorar sua vida e suas previsões. Vanga se tornou um ícone da cultura popular, especialmente nos Balcãs, onde sua influência se faz sentir até hoje. Em muitos países, suas previsões são frequentemente debatidas e discutidas, com algumas pessoas ainda buscando suas mensagens ocultas. Embora Baba Vanga tenha se tornado uma figura polêmica, a sua vida e suas previsões continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo. Ela é frequentemente comparada a outras figuras proféticas, como Nostradamus, mas sua abordagem única e suas experiências pessoais tornaram-na uma voz singular na história das profecias. Seu legado é um testemunho do poder da intuição e da busca humana por respostas em um mundo repleto de incertezas. Com o passar do tempo, as interpretações sobre as previsões de Vanga se tornaram parte de um fenômeno cultural mais amplo, em que as pessoas buscam significado e direção em tempos de crise. Seu impacto transcendeu fronteiras, conectando indivíduos de diferentes origens e crenças em uma busca comum por conhecimento e compreensão. A figura de Baba Vanga permanece viva não apenas em suas profecias, mas também na maneira como ela desafiou as noções tradicionais de tempo e espaço, sugerindo que o futuro pode ser mais maleável do que se imagina. Em resumo, Baba Vanga é uma figura que, mesmo anos após sua morte, continua a instigar curiosidade e debate. Seu legado de profecias, crenças espirituais e a busca pelo significado em meio ao caos são elementos que a mantêm viva
na memória coletiva. Seja vista como uma profetisa, uma curandeira ou simplesmente uma mulher com um dom extraordinário, a história de Baba Vanga é um reflexo da eterna busca da humanidade por respostas e esperança em um mundo muitas vezes incerto e imprevisível. Baba Vanga, o legado e a influência global. Baba Vanga, a profetisa dos Balcãs, não apenas deixou um impacto profundo em sua região natal, mas sua influência se estendeu por todo o mundo, incluindo países distantes como o Brasil. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade e as práticas esotéricas são ricas e variadas, as previsões de Vanga encontraram um público curioso e receptivo. A cultura brasileira, com sua diversidade religiosa e espiritual, é fértil para a disseminação de ideias relacionadas à premonição e à intuição. No Brasil, muitos são atraídos por práticas como o espiritismo, a umbanda e o candomblé, que, de certa forma, dialogam com os ensinamentos de Vanga sobre a conexão espiritual e o poder da intuição. As pessoas que buscam respostas em momentos de crise, muitas vezes se voltam para figuras como o Baba Vanga, cujas profecias são vistas como uma forma de orientação. A trajetória de Baba Vanga e suas previsões tem sido tema de diversos grupos de estudos e debates em várias plataformas digitais. Nas redes sociais, muitos brasileiros compartilham suas interpretações das profecias da vidente, buscando relacioná-las a eventos atuais e futuros. As profecias de Vanga são frequentemente discutidas em blogs, podcasts e vídeos, com pessoas tentando decifrar seus significados e aplicá-los a contextos contemporâneos, como crises políticas, desastres naturais e questões sociais. Um dos aspectos mais intrigantes do legado de Vanga é a sua habilidade de conectar-se com pessoas de diferentes culturas e origens. No Brasil, muitas pessoas se identificam com suas mensagens sobre a necessidade de um retorno à espiritualidade e ao cuidado com a natureza. Em um momento em que o mundo enfrenta desafios ambientais sem precedentes, as palavras de Vanga ressoam profundamente, oferecendo uma perspectiva de esperança e renovação. Além disso, a figura de Baba Vanga se tornou um símbolo de resiliência e força em tempos de adversidade. Muitas comunidades no Brasil, especialmente aquelas que enfrentam desigualdades sociais, encontram nas suas previsões um sentido de solidariedade e compreensão. Suas mensagens sobre a necessidade de união e compaixão têm inspirado movimentos sociais e iniciativas comunitárias, onde as pessoas se reúnem para buscar soluções coletivas para problemas complexos. A capacidade de Vanga de prever desastres naturais e crises globais também foi interpretada como um alerta para a necessidade de maior consciência ambiental. No Brasil, onde a Amazônia é um ponto crítico em termos de preservação ambiental, muitas pessoas veem suas previsões como uma chamada à ação. A luta contra o desmatamento e a defesa dos direitos indígenas têm sido influenciadas por uma crescente conscientização sobre a interconexão entre espiritualidade e a preservação do planeta. A presença de Baba Vanga na mídia também se manifestou em documentários e programas de televisão que exploram suas previsões e o impacto que tiveram ao redor do mundo. No Brasil, esses programas têm atraído uma audiência considerável, revelando um interesse contínuo pelas questões espirituais e pelas experiências místicas. Isso demonstra que a busca por conhecimento e entendimento transcende fronteiras geográficas e culturais. É importante ressaltar que, apesar da reverência que muitos têm por Baba Vanga, a interpretação de suas profecias é muitas vezes subjetiva. Algumas pessoas acreditam que suas mensagens podem ser adaptadas para atender a necessidades e realidades locais. No Brasil, isso se traduz em uma rica tapeçaria de significados, onde cada grupo pode extrair ensinamentos que se alinham com suas experiências diárias. Além disso, o fenômeno Vanga toca em questões universais sobre destino e livre-arbítrio. No Brasil, a cultura popular está repleta de narrativas que discutem o que está escrito nas estrelas e como o futuro pode ser moldado por nossas ações. As previsões de Vanga podem ser vistas como um lembrete de que, embora algumas coisas possam estar predestinadas, temos o poder de influenciar nosso caminho por meio de nossas escolhas e ações. Um ponto interessante sobre a recepção de Vanga no Brasil é a forma como suas previsões foram integradas a outras tradições proféticas, como as de Nostradamus, do apocaliptismo evangélico e de líderes espirituais locais. Esse sincretismo cultural enriquece a interpretação das mensagens de Vanga,
tornando-as ainda mais relevantes para os brasileiros, que buscam compreensão em tempos de incerteza. A profecia de Vanga sobre o futuro da humanidade e as transformações sociais continua a inspirar debate e reflexão. Muitos acreditam que, conforme avançamos para um futuro incerto, as lições que ela deixou são mais relevantes do que nunca. Questões como a paz mundial, as mudanças climáticas e a justiça social estão cada vez mais interligadas. E as previsões de Vanga podem servir como um guia para aqueles que buscam um caminho de esperança e mudança. Uma das razões para o contínuo interesse em Baba Vanga é o apelo nostálgico que sua figura evoca. Em um mundo cada vez mais caótico, repleto de mudanças rápidas e desafios sociais, muitos se voltam para vozes do passado que oferecem uma perspectiva mais calma e uma visão esperançosa para o futuro. A sabedoria que ela transmitiu durante sua vida ressoa com uma memória coletiva que valoriza a intuição e o conhecimento ancestral. Este retorno à tradição é um reflexo da busca por identidade em meio a um cenário global em transformação. No Brasil, o impacto de Baba Vanga é visível nas artes, especialmente na literatura e na música. Escritores contemporâneos têm se inspirado em suas profecias para criar narrativas que exploram temas de destino, espiritualidade e conexão humana. Poetas e compositores frequentemente referenciam suas mensagens em obras que buscam tocar a essência da experiência humana, refletindo a luta e a esperança em tempos difíceis. Essa interseção entre arte e espiritualidade não apenas homenageia Baba Vanga, mas também oferece um meio para que as pessoas façam uma reflexão profunda sobre suas próprias vidas e desafios. Além disso, a presença de Baba Vanga se manifesta nas práticas espirituais que estão em ascensão no Brasil. Cada vez mais, as pessoas buscam maneiras de se conectar com o divino e explorar a espiritualidade, por meio de rituais que envolvem meditação, leitura de tarô e outras práticas esotéricas. Sua abordagem à espiritualidade, que enfatiza a introspecção e a conexão com o universo, inspira muitos a olhar para dentro e buscar respostas em sua própria jornada. A busca por autoconhecimento e compreensão interior é uma tendência crescente, especialmente entre os jovens que desejam entender seu lugar no mundo. Outro aspecto que merece destaque é como Baba Vanga se tornou um símbolo de empoderamento, especialmente em movimentos sociais que lutam por justiça e igualdade. Suas mensagens de solidariedade e esperança são frequentemente reinterpretadas por ativistas que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo que muitas vezes parece opressor. No Brasil, grupos marginalizados encontram inspiração em suas palavras, utilizando-as como um chamado à ação para enfrentar desigualdades e lutar por um futuro melhor. Essa transformação da espiritualidade em ativismo demonstra como suas lições podem ser aplicadas a questões contemporâneas, unindo passado e presente em uma busca comum por justiça. A intersecção entre ciência e espiritualidade também tem ganhado destaque nas discussões contemporâneas sobre Baba Vanga. Há um movimento crescente que busca unir práticas espirituais com entendimentos científicos, especialmente entre os jovens. O interesse por conceitos da física quântica, que exploram a interconexão entre todos os seres, está se tornando uma ponte entre a espiritualidade e a ciência. Nesse contexto, as previsões de Baba Vanga são frequentemente reinterpretadas como uma forma de entender fenômenos que vão além do palpável. Essa busca por uma compreensão mais holística do mundo reflete um desejo profundo de integrar diferentes áreas do conhecimento. A figura de Baba Vanga também é significativa no que diz respeito à resiliência das comunidades. Em momentos de crise, como a pandemia de Covid-19, suas mensagens de esperança e unidade foram ressurgidas por muitos. Comunidades em todo o Brasil se uniram para discutir suas profecias, criando espaços de apoio mútuo e solidariedade. Essa resiliência é uma demonstração de como as mensagens de Vanga podem servir como um guia durante tempos difíceis, oferecendo conforto e motivação para seguir em frente. Outro aspecto importante é a forma como suas profecias têm sido incorporadas em celebrações e rituais populares no Brasil. Muitas culturas tradicionais valorizam a espiritualidade como uma parte intrínseca da vida cotidiana, e as ideias de Baba Vanga se alinham com essas práticas.
O uso de elementos naturais e rituais de agradecimento são algumas maneiras pelas quais suas mensagens são honradas, criando uma conexão que transcende o tempo e as culturas. Por fim, a busca por um futuro mais esperançoso e conectado é uma constante na vida de muitos que se inspiram em Baba Vanga. Suas previsões, que muitas vezes alertam sobre a necessidade de cuidar da terra e uns dos outros, ecoam fortemente em um mundo que enfrenta desafios ambientais. Ativistas ambientais no Brasil têm adotado suas mensagens como um incentivo para promover a conscientização sobre a preservação da natureza, alinhando a espiritualidade com ações práticas em prol do meio ambiente. Assim, o legado de Baba Vanga é multifacetado, abrangendo aspectos de arte, espiritualidade, ativismo e resiliência. Em um mundo que busca significado e conexão, suas palavras continuam a inspirar e guiar, lembrando-nos da importância de olhar para dentro e agir coletivamente. A crescente preocupação com a saúde mental na era moderna é um aspecto significativo em que o legado de Baba Vanga se manifesta. O estresse, a ansiedade e a pressão constante da vida contemporânea têm levado as pessoas a buscar novas formas de conforto e cura emocional. Nesse contexto, muitos recorrem à espiritualidade como um caminho para a autocompreensão e o equilíbrio. Baba Vanga, com suas mensagens de introspecção e autoconhecimento, oferece uma perspectiva que pode ser extremamente benéfica. Seus ensinamentos encorajam a prática da meditação e do silêncio interior, ajudando indivíduos a encontrar um espaço seguro para lidar com suas emoções e a restabelecer sua paz interior. Além disso, as profecias de Baba Vanga têm sido reinterpretadas à luz de questões sociais e ambientais contemporâneas. Em um mundo onde as crises climáticas e as desigualdades sociais são cada vez mais evidentes, suas mensagens sobre a importância de cuidar da terra e uns dos outros encontram ressonância nas lutas atuais por justiça ambiental. Líderes e ativistas frequentemente citam Vanga para inspirar suas comunidades a agir de forma mais responsável e sustentável, evidenciando como seus ensinamentos se conectam com as preocupações modernas. Outro ponto de destaque é a forma como suas previsões foram ressignificadas em diferentes culturas, especialmente no Brasil. A rica tapeçaria de mitos e tradições locais permite uma interpretação diversificada de suas mensagens. Muitas comunidades brasileiras incorporam elementos de suas crenças espirituais para criar práticas que reverenciam a sabedoria de Vanga. Essa mescla não só enriquece a espiritualidade local, mas também promove um diálogo entre diferentes tradições, estabelecendo um espaço de aprendizado mútuo. A relação de Baba Vanga com a natureza também merece atenção. Em uma época em que a sustentabilidade se tornou uma prioridade global, suas mensagens sobre viver em harmonia com o meio ambiente ganham nova vida. Muitas comunidades no Brasil têm se voltado para práticas que enfatizam a conexão com a natureza, como rituais que utilizam ervas locais e celebrações que honram os ciclos naturais. Essa abordagem não só promove uma maior consciência ambiental, mas também reconecta as pessoas com suas raízes espirituais, criando um sentido de pertencimento e responsabilidade em relação à terra. O legado de Baba Vanga também se reflete na crescente valorização do diálogo intergeracional. Em muitas comunidades, especialmente entre os jovens, há um interesse renovado em ouvir as histórias e os ensinamentos dos mais velhos. Essa troca de experiências não apenas fortalece laços familiares, mas também resgata tradições que correm o risco de se perder. O conhecimento de Baba Vanga se torna uma ponte entre gerações, promovendo um sentimento de continuidade e conexão, que é vital em um mundo que muitas vezes parece desarticulado. Outro aspecto notável é a relevância de Baba Vanga como um símbolo do empoderamento feminino. Em muitas comunidades brasileiras, o papel das mulheres na espiritualidade está se tornando cada vez mais reconhecido. Grupos de mulheres têm se reunido para discutir temas espirituais, muitas vezes inspiradas pelos ensinamentos de Vanga. Esse empoderamento feminino não apenas valoriza a intuição e a sabedoria das mulheres, mas também reafirma que a espiritualidade pode ser uma força transformadora nas vidas delas. A ideia de que a sabedoria feminina é uma fonte de força e inspiração está ganhando destaque, permitindo que as mulheres se sintam mais seguras em suas crenças e práticas. Finalmente, a influência de Baba Vanga nas novas práticas de liderança é uma dimensão que não pode ser ignorada. Nos dias de hoje,
Muitos líderes estão se afastando de modelos tradicionais e adotando uma abordagem que prioriza a ética, a empatia e a inclusão. Os ensinamentos de Vanga sobre solidariedade e responsabilidade comunitária servem como guia para aqueles que desejam liderar com compaixão. Essa nova forma de liderança, que se preocupa mais com o bem-estar coletivo do que com a ambição individual, é um reflexo do legado de Vanga e de sua visão de um mundo interconectado. Em suma, o legado de Baba Vanga continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão em vários níveis. Suas mensagens sobre espiritualidade, responsabilidade social, empoderamento feminino e liderança ética permanecem extremamente relevantes em um mundo que enfrenta desafios complexos. Ao promover uma visão de união e compreensão, ela nos convida a buscar um propósito maior em nossas vidas, lembrando-nos da importância de cuidar de nós mesmos, dos outros e do planeta. Dessa forma, a sabedoria de Baba Vanga se transforma em um farol que orienta as gerações atuais e futuras em sua busca por significado e conexão. Uma das previsões que muitos associam a Baba Vanga envolve a instabilidade política. Em suas mensagens, ela advertiu sobre o surgimento de líderes carismáticos que, apesar de prometerem mudanças, poderiam trazer consequências inesperadas. No Brasil, a polarização política tem sido uma constante, e muitos veem as palavras de Vanga como um alerta sobre a necessidade de vigilância e discernimento em relação aos líderes que escolhemos. A história recente do Brasil, marcada por crises políticas e sociais, parece ressoar com esse aspecto de suas previsões, reforçando a importância de uma cidadania ativa e informada. Outro tema que Vanga abordou em suas previsões foi a necessidade urgente de cuidar do planeta. O Brasil, sendo um dos países com a maior biodiversidade do mundo, enfrenta desafios ambientais significativos, incluindo desmatamento, poluição e mudanças climáticas. A Amazônia, conhecida como pulmão do mundo, é uma área de preocupação constante. As mensagens de Baba Vanga sobre a importância de preservar a natureza se tornam cada vez mais relevantes à medida que as consequências das ações humanas se manifestam. O chamado para a conscientização e o cuidado com o meio ambiente ecoa fortemente nas comunidades brasileiras que lutam para proteger seus recursos naturais. Em várias de suas previsões, Baba Vanga enfatizou a importância da unidade e da solidariedade entre as pessoas. No Brasil, uma sociedade marcada por desigualdades sociais, essa mensagem é particularmente pertinente. O fortalecimento da solidariedade comunitária, a luta por justiça social e a promoção da inclusão são aspectos fundamentais que ressoam com os ensinamentos de Vanga. Organizações e movimentos sociais têm buscado promover uma maior equidade e justiça, inspirados pela ideia de que a mudança começa com a união e a compreensão entre os indivíduos. As previsões de Baba Vanga também abordam a busca por uma maior espiritualidade e conexão com a identidade. No Brasil, uma nação rica em diversidade cultural e espiritual, essa busca tem se manifestado de várias maneiras. Grupos indígenas, afro-brasileiros e outras comunidades têm ressurgido em sua luta para preservar suas tradições espirituais e culturais. A mensagem de Vanga sobre a importância da conexão com as raízes e a espiritualidade é um chamado para que os brasileiros se reconectem com sua identidade, reconhecendo e celebrando suas heranças diversas. Essa ressignificação cultural não apenas fortalece as comunidades, mas também promove uma maior compreensão e respeito entre diferentes grupos. Outra previsão que ressoa fortemente no Brasil é a importância da juventude na construção do futuro. Baba Vanga falou sobre as gerações futuras sendo agentes de mudança, trazendo inovação e criatividade para enfrentar os desafios do mundo. No Brasil, os jovens têm se mobilizado em questões sociais, ambientais e políticas, mostrando um engajamento sem precedentes. Movimentos como as manifestações pelo clima e os protestos pela igualdade social refletem essa energia e desejo de mudança. O legado de Vanga pode inspirar essa juventude a continuar lutando por um futuro melhor, reforçando a ideia de que cada geração tem o poder de moldar a realidade em que vive. Além de questões internas, Baba Vanga também previu um aumento na interconexão global. Em um mundo cada vez mais interdependente, as nações enfrentam desafios que não conhecem fronteiras. O Brasil,
Com sua posição estratégica na América do Sul, tem um papel crucial nas discussões globais sobre clima, direitos humanos e justiça social. As previsões de Vanga sobre a necessidade de colaboração internacional se alinham com a urgência de abordar questões globais, como a proteção do meio ambiente e a promoção da paz. O legado de Baba Vanga é um lembrete de que a espiritualidade e a reflexão crítica podem andar de mãos dadas com a ação social e política. Em um Brasil que enfrenta desafios complexos, suas mensagens podem servir como guia para aqueles que buscam um futuro mais justo, sustentável e interconectado. Ao olhar para suas previsões, é possível encontrar inspiração para cultivar um senso de responsabilidade, não apenas para si mesmo, mas para a comunidade e o planeta. Em suma, as previsões de Baba Vanga, embora enraizadas em seu tempo, continuam a ter relevância no Brasil contemporâneo. Sua mensagem de esperança, unidade e consciência ambiental ressoa com os desafios e aspirações do povo brasileiro, oferecendo um caminho para reflexão e ação. O legado de Baba Vanga é um convite para que todos se unam em busca de um futuro melhor, onde a espiritualidade e a justiça social possam coexistir harmoniosamente. Uma das previsões frequentemente associadas a Baba Vanga é a transformação radical provocada pela tecnologia. Em um mundo cada vez mais digital, as mudanças tecnológicas impactam todos os aspectos da vida, desde a comunicação até a educação e o trabalho. No Brasil, o crescimento do uso da inteligência artificial e a digitalização de serviços ilustram uma transformação em andamento. Vanga poderia ser vista como uma profetisa que alerta para a necessidade de adaptação a essas mudanças, enfatizando que a tecnologia deve ser usada para o bem comum e a promoção da inclusão social. Além disso, Baba Vanga falava sobre a importância da conexão humana, especialmente em tempos de crise. Em uma era marcada pelo aumento do individualismo e da solidão, sua mensagem se torna ainda mais relevante no Brasil, onde as relações interpessoais sempre foram valorizadas. As comunidades têm buscado formas de restabelecer laços e promover um senso de pertencimento, especialmente após o isolamento imposto pela pandemia. Vanga nos convida a lembrar que, independentemente das dificuldades, a solidariedade e o apoio mútuo são essenciais para enfrentar os desafios coletivos. Outro tema importante nas previsões de Vanga é o aumento da ocorrência de desastres naturais, um ponto que se relaciona diretamente com a realidade brasileira. Eventos climáticos extremos, como enchentes e secas severas, têm se tornado mais comuns, refletindo a crise climática global. As mensagens de Vanga sobre a urgência de agir em prol do meio ambiente servem como um chamado à ação. A conscientização sobre a proteção dos recursos naturais e a implementação de práticas sustentáveis são prioridades que ecoam nas advertências de Vanga, motivando os brasileiros a se unirem na defesa do planeta. Baba Vanga também enfatizou a necessidade de combater a desigualdade e promover a justiça social. No Brasil, onde as disparidades sociais e econômicas são evidentes, suas mensagens podem ser vistas como um apelo à ação. O fortalecimento de movimentos sociais que lutam por direitos iguais, acesso à educação e oportunidades de emprego é uma forma de materializar essa visão de justiça. Vanga nos lembra que a mudança começa com a conscientização e a ação coletiva. E o Brasil tem visto um aumento na mobilização popular em busca de igualdade e inclusão. Além disso, a crescente importância da saúde mental é um aspecto que Vanga abordou em suas previsões. Em um mundo que enfrenta pressões e estresses crescentes, a saúde mental se tornou uma questão central, especialmente após os desafios impostos pela pandemia. No Brasil, iniciativas que buscam aumentar a conscientização sobre a saúde mental e oferecer suporte àqueles que enfrentam dificuldades emocionais têm se expandido. As mensagens de Baba Vanga sobre a necessidade de cuidar do bem-estar emocional podem servir como um lembrete poderoso da importância de buscar ajuda e promover uma cultura de empatia e compreensão. Outro tema relevante é a transformação da educação, que Baba Vanga considerava vital para a formação de sociedades mais justas e conscientes. No Brasil, onde o acesso à educação de qualidade ainda é um desafio para muitos, suas previsões podem ser interpretadas como um chamado à ação. A ênfase na educação inclusiva, que valoriza a diversidade e prepara as novas gerações para enfrentar os desafios do futuro,
ressoa fortemente nas iniciativas que buscam reformar o sistema educacional. O investimento na educação é fundamental para construir uma sociedade mais equitativa, conforme preconizado por Vanga. A valorização da diversidade cultural também é uma previsão que pode ser associada à Baba Vanga. Em um país como o Brasil, com uma rica tapeçaria de culturas, tradições e etnias, a promoção da diversidade é uma questão crucial. As mensagens de Vanga sobre a importância de celebrar as diferenças e trabalhar pela inclusão podem inspirar movimentos que buscam resgatar e valorizar as culturas indígenas, afro-brasileiras e outras tradições. Essa valorização não apenas enriquece a identidade nacional, mas também promove a paz e a compreensão entre diferentes grupos. Por fim, a espiritualidade é outro aspecto destacado por Baba Vanga. Ela enfatizou a importância da conexão espiritual em tempos de incerteza. No Brasil, onde diversas tradições espirituais coexistem, sua mensagem pode ser vista como um convite à reflexão e à conexão com algo maior. A busca por práticas espirituais que promovam a paz interior e a harmonia comunitária é um caminho que muitos brasileiros têm explorado. Vanga nos lembra que a espiritualidade pode ser uma fonte de força e resiliência, especialmente em tempos desafiadores. Em resumo, as previsões de Baba Vanga, embora não direcionadas especificamente ao Brasil, oferecem uma perspectiva valiosa sobre questões contemporâneas enfrentadas pelo país. Desde a transformação tecnológica até a valorização da diversidade cultural, suas mensagens podem ser reinterpretadas para inspirar ação e reflexão. Imagine um futuro onde as sombras da incerteza pairam sobre o Brasil, um país vibrante e cheio de potencial, mas agora desafiado por tempestades que se aproximam. As mudanças climáticas, como uma força da natureza implacável, trazem consigo secas devastadoras e inundações catastróficas, transformando paisagens familiares em cenários de desespero. Os ecos de conflitos sociais ressoam nas ruas, à medida que a luta por justiça e igualdade se intensifica. Movimentos surgem, pessoas se levantam, mas a divisão e o descontentamento ameaçam a harmonia que sempre caracterizou a nação. A busca por um futuro melhor torna-se um caminho repleto de obstáculos, onde cada vitória é conquistada com sacrifício e determinação. A tecnologia avança, mas não sem seus dilemas éticos. O Brasil, na vanguarda da inovação, deve enfrentar a sombra da desumanização que pode acompanhá-la. O desafio é claro: usar esses avanços para unir e não dividir. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, há uma centelha de esperança. O despertar espiritual e cultural da população traz à tona a força das tradições e a busca pela identidade. As vozes que clamam por um futuro mais justo e sustentável se fortalecem, unindo pessoas de todas as origens em uma luta coletiva. Assim, o Brasil se encontra em um momento decisivo. O futuro é um grande mistério, uma tela em branco que espera ser preenchida por escolhas corajosas e ações decididas. É um tempo em que cada um de nós é chamado a ser protagonista da própria história, moldando o destino de uma nação que ainda guarda em seu coração a esperança de dias melhores. A pergunta que fica é: que futuro estamos dispostos a construir? Se você gostou desse conteúdo e deseja acompanhar mais previsões e análises, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a trazer sempre mais informações interessantes. Obrigado por assistir.